queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 67 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para essa nossa aula de hoje, é necessário que você já tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, para que você possa fazer as anotações pertinentes ao nosso estudo. E o assunto de hoje será o estudo de um gênero textual chamado editorial. Muito bem, então vamos lá, né? Quais são os objetivos para essa nossa aula? Identificar as características do gênero editorial e ler e interpretar um texto deste gênero. Muito bem. Então vamos começar, né, falando sobre este gênero. Você já está vendo aí que tem uma foto de um jornal, né? Então este gênero, ele está associado aos jornais, né? Muitas vezes o gênero editorial, ele pode até passar despercebido por muitos, porque como ele é um tipo de texto, né, que normalmente a gente não tem assim tanta proximidade, né? Entretanto, ele é importante, né? E por isso a gente vai conhecer hoje, então, as características desse gênero, por que que ele é importante, né? E da onde que ele vem, né? A qual esfera que ele pertence. Muito bem. Então, o gênero editorial, ele pertence à esfera jornalística. É um texto que a gente chama de texto opinativo, né? Ou seja, ele demonstra a opinião ou o posicionamento de um determinado grupo, né? Muitas vezes o editorial, ele pode até lembrar um texto dissertativo, argumentativo, ou também ele pode ser muito parecido com o próprio artigo de opinião, né, que a gente já estudou. Qual é a diferença então, né? Porque ambos vão ter ali a questão da argumentação, da opinião, né? Qual seria então a diferença para esse gênero que a gente chama de editorial? Está basicamente no autor desse texto, né? Por quê? Porque os editoriais, eles vão demonstrar a opinião não de uma pessoa, mas sim de um veículo de comunicação, né? E não de um autor especificamente. Então, ele representa a opinião de um jornal, por exemplo, né? De um veículo de comunicação. Por se tratar, então, da demonstração da opinião de um veículo de comunicação, esse gênero de texto, né, o editorial, ele normalmente vai ser escrito pelo editor-chefe, né, desse jornal, dessa instituição. Esse gênero de texto ocorre muito nos jornais, nas revistas, sejam eles jornais físicos ou eletrônicos, né? Pode ser também o jornal que a gente assiste na televisão, né? Aparecendo então com menos frequência na TV, né? Mas de forma escrita mesmo. Os temas dos editoriais são sempre baseados na atualidade, né? Por exemplo, uma notícia recente, um acontecimento bem atual, né? E vai ter características tanto expositivas quanto argumentativas. Então, ele é um gênero de texto que está associado sempre a algo assim bem atual, né? Acontecimento bem da atualidade, algo que está acontecendo naquele momento. Se a gente pensar em outros textos jornalísticos, como por exemplo, as notícias, as reportagens, nós vamos notar que esses textos, eles não possuem opinião, né? Nem na notícia, nem na reportagem, tá? Não apresentam, no caso, as ideias, né, pessoais de quem está escrevendo. Já no editorial, né, vai ter justamente o quê? A opinião, né? Vai ser
possível entender e saber o que é que aquele jornal pensa sobre algum assunto, né? Então, é através desse gênero de texto, que é o editorial, né, que o jornal ou até mesmo a revista pode participar de discussões sociais que são importantes e sempre atuais. Muito frequente, né, que esse gênero de texto aí, ele apareça nos meios de comunicação também com outros nomes. Então, editorial seria uma opção, mas ele pode aparecer também como carta ao leitor. Veja bem, não é carta do leitor, tá? É carta ao leitor. Ou ainda, simplesmente com a expressão ao leitor, né? Ou ainda recado do editor. Então, são algumas possibilidades quando você abre um jornal ou até mesmo uma revista, que você vá procurar isso já no início, né, desse jornal, dessa revista. Possivelmente esse editorial estará lá, né, no começo do jornal ou da revista, tá? Sempre ali nas primeiras páginas, né, já no início, ok? Muito bem. Quando essa opinião ela é exposta nos telejornais, né, nos jornais que a gente assiste, também normalmente já é no início do jornal, no início da transmissão, tá? Muito bem, então nós vamos ler agora um editorial, né, para você ir se ambientando já com esse tipo de texto, conhecendo a linguagem. Você vai observar como é que foi a linguagem empregada, né, se é um texto curto, longo, como que ele se organiza, sobre o que ele fala, né? Então, prestem atenção aqui, ó. Protestos no Brasil e a crise econômica. Desde o ano passado, nos deparamos com as diversas manifestações que se espalham pelas capitais e cidades do país. Todas elas demonstram a insatisfação dos brasileiros com a política, economia e os problemas sociais no geral. O que mais ouvimos no café, no supermercado, nas paragens de ônibus ou mesmo no trânsito são frases do tipo: aonde vamos parar? Isso é culpa do PT. Estamos afundando. O preço das coisas aumentam e nosso salário nunca. Essas frases proferidas pelos mais diversos tipos de brasileiros nos indicam que a insatisfação e a crise econômica cresce cada vez mais no país e os que têm possibilidades, mínima parcela, estão deixando o Brasil para terem vidas melhores longe da nação verde e amarelo. Mas será que essa é a solução? Vale ressaltar que muitos dos que deixam o país têm conhecimentos superficiais sobre a política e a economia e, na maioria das vezes, são os mais preconceituosos com os nortistas e nordestinos. Sabemos que a chave para a solução dos problemas instaurados no país, de ordem social, política e econômica, tem somente uma alternativa: o investimento em políticas públicas voltadas para o desenvolvimento educativo no país, sobretudo da implementação de disciplinas que abordem as questões sobre diversidade, pluralidade e gênero. Mas isso é somente a ponta do iceberg, ou seja, a solução não é deixar o país, mas lutar para a melhoria do nosso Brasil, que se deparou com o iceberg e quer mudar o curso. A frase "salve-se quem puder" deve ser mudada para "salvemos o nosso país todos juntos". Então, esse é um editorial escrito pela equipe Folhetim de Minas, né? Então, mostra o quê? Mostra a opinião desse jornal em relação a qual assunto, pessoal? Crise econômica no Brasil, né? Protestos, as pessoas reclamando, né? O aumento dos preços. Então, ele está falando sobre esse assunto e mostrando, né, o posicionamento dele. Da onde que ele buscou essa ideia? Muito provavelmente, um dia antes ou até mesmo no próprio dia, saiu alguma notícia relacionada a esse assunto, né? Então, ele está ali colocando o seu posicionamento, né?
Esse ele, quando eu digo, é o jornal, né? Porque o editorial ele representa o jornal e não a pessoa propriamente dita, né? Então é uma opinião que pertence a um veículo de comunicação, né? Muito bem, então esse texto que a gente acabou de ler, né, é um exemplo de editorial jornalístico. A gente viu ali embaixo, né, que quem assina é o próprio jornal, né? Deixando claro então que trata-se da opinião desse meio de comunicação e não de uma pessoa específica, tá? Porque essa é uma das características exigidas para esse gênero textual, certo? Muito bem. O que mais que a gente pode citar como características principais? O caráter subjetivo e objetivo da produção, porque ele apresenta as ideias de maneira bem clara, porém, mesmo sendo ideias claras, né, e que representam um veículo de comunicação, tratam-se de opiniões, né? Então, a objetividade está na clareza da linguagem. A subjetividade está no fato de serem opiniões, né, que estão sendo emitidas ali naquele texto. A linguagem ela é clara e simples, né? Ela tem que ser de fácil entendimento, de fácil compreensão. Não adianta o autor lá ficar enchendo de palavras difíceis, né? Porque tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser de fácil compreensão para o leitor, né? E os temas sempre são relacionados a questões atuais, como eu já comentei com vocês anteriormente. E outra coisa, tratam-se de textos relativamente curtos, né? Não são textos longos, né? O editorial é um texto curto. Na próxima vez, então, né, que você comprar uma revista ou até mesmo um jornal, que tal você dar uma olhadinha no editorial, né, desse veículo de comunicação, para você poder ter assim uma noção, né, de qual é a opinião desse veículo de comunicação em relação a algum tema, em relação a algum assunto ali do momento, né? Muito bem, então, pessoal, agora você vai lá para a parte dos exercícios, lá você vai encontrar um editorial para que você faça a leitura, para que você faça a interpretação desse texto, né? Muito importante, quando a gente trabalha com os gêneros, o contato, né, com a leitura desse tipo de texto, com a compreensão desse tipo de texto, ok? Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!